Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês e hoje eu tô com um amigo aqui que é o Rafael. Rafael é engenheiro civil no Brasil, né, Rafael? Sim, sou engenheiro civil no Brasil. Tá aqui quanto tempo, cara? Tô aqui há quase 20 anos já. 20 anos. E trabalha com construção praticamente sua vida toda aqui, né, Praticamente minha vida toda. Já fiz um pouco de tudo, como todo mundo que vem pra América. O Rafael, ele trabalhou muito naquela equipe de reconstrução de cidades que passaram por furacão, Sim, por desastres naturais, não por foi, Rafael? catástrofes, muito furacão. Trabalhei em inúmeros furacões. E outro detalhe do Rafael, ele tem uma empresa de inspeção de casa. Então, por exemplo, se a sua casa, você vai comprar uma casa usada, por exemplo, ou até nova, muitos dos meus clientes, você atende alguns dos meus clientes, Sim, casa vários. nova você vai fazer inspeção, porque os caras podem fazer coisa errada até na casa nova, né, cara? Sim, existem muitos problemas de execução, né? Aqui as casas, elas são construídas em 3 a 4 meses. Então, na rapidez, eles acabam pulando algumas etapas, né? Principalmente na qualidade, então tem que ficar de olho aberto. Então nós vamos bater um papo hoje sobre algumas manutenções simples que precisa fazer. Lógico, as manutenções mais complicadas você não vai fazer, você vai contratar um profissional, né, Rafael? Sim, pequenas coisas que podem fazer uma grande diferença. Sim, mas manutenções, vamos falar um pouquinho. E como ele é engenheiro no Brasil, está em alta agora a discussão da qualidade das casas daqui versus as casas do Brasil. E a gente vai bater um pouquinho papo sobre isso. Daqui a pouquinho nós vamos para uma casa em construção e eu queria a opinião do Rafael. Eu tenho certeza que todos os dois casos têm coisas boas e coisas ruins. Sem dúvida. Né? Vamos lá, vamos dar uma volta aqui dentro dessa casa. Pessoal, a gente está dentro de uma casa aqui, uma casa modelo para mostrar para vocês. Aqui é uma casa modelo. Rafael, uma das primeiras manutenções que as pessoas têm que se preocupar, e provavelmente isso é mensal, não é, cara? Isso é mensal, é muito simples de se fazer, mas por incrível que pareça, muita gente não faz, que é trocar o filtro do ar-condicionado. Quando você não troca o filtro do ar-condicionado, ele fica muito sujo, logicamente, e o que acontece é que você diminui o fluxo de ar. Diminuindo o fluxo de ar, você aumenta a condensação. Quando você aumenta a condensação da máquina, você começa a ter vários problemas relacionados à umidade. O primeiro deles é a criação de mofo, que é muito importante. Aqui nos Estados Unidos, mofo é um business muito sério. E você trabalha com isso, né, cara? Trabalho com mofo, eu sou licenciado, Licensed Mold Remediator no estado da Flórida. E eles levam muito a sério isso, porque aqui a saúde é muito cara. Então, manutenção bem simples. A máquina de ar-condicionado ela até aqui. Muitas das máquinas têm até um espaço aqui, ó, não sei se vocês estão vendo o filtro. Mas o que eles fazem? Eles puxam para cá, fica mais fácil a manutenção. E o filtro está aqui, ó, muito simples. Você só solta esses dois hinges. Está aqui o seu filtro de ar-condicionado. E compra isso no Walmart, na Lowe's. Lowe's, Home Depot. Esse aqui ele está um pouco sujo. Provavelmente não trocaram ele já tem um tempo. Mas como é uma casa nova, vocês podem ver que ela não está muito suja ainda. E tem casas, Rafael, que isso é lá em cima, isso depende muito de como é a construção da casa, né, cara? Depende do projeto. Para mim, as melhores máquinas são aquelas que ficam no andar térreo, e eu vou explicar por que daqui a pouco, do que as que têm a máquina no segundo andar. Porque o que acontece? Quando a máquina ela gera água, quando ela gera água, ela tem que soltar essa água por algum lugar. Então, toda máquina de ar-condicionado vai ter um cano, onde a água que condensa vai cair pelo cano, vai descer e vai cair lá fora. Quando você vai lá fora e você vê aquele caninho pingando água, é da máquina de ar-condicionado. Você tem que colocar, às vezes, um vinagre aí dentro, não é? Sim, sim. É o que eu vou explicar agora. Essa daqui, ela não tem uma janela de inspeção. Algumas delas têm um outro cotovelo aqui, com um lugarzinho para você abrir e colocar o vinagre. Esse daqui não tem, mas você pode tirar o flow switch. Aqui, ó. O flow switch é justamente para evitar que a máquina transborde com água. Por isso que eu gosto de máquina no andar térreo. Porque isso aqui é muito comum. Eu faço por ano pelo menos umas 20 casas onde a máquina de ar-condicionado entope esse cano e começa a transbordar a água. Quando você vai ver se a máquina está no segundo andar, você vai ver aquela mancha no teto e muitas vezes é tanta água que gera, você ficaria surpreso com a quantidade de água que a máquina gera por dia, que chega a cair o teto do drywall. Manutenção simples. Procura o cano, joga vinagre branco aqui dentro. Uma vez por mês, meio copinho. A ideia é você criar um ambiente, né, que não vai ser favorável à proliferação de fungos.
tá? Que é o fungo Quintop. Então você vem aqui e joga vinagre branco. Muita gente gosta de jogar água sanitária. Eu Clorox. não gosto, é Clorox, eu não gosto de água sanitária porque ele é muito corrosivo. E com o tempo você pode acabar criando algum outro problema no cano. E um vazamento por baixo da fundação nunca vai ser barato. Sempre vai ser caro. Que aqui é radier, que é aquela placa de concreto que tem aqui. Rafael, uma coisa que muita gente reclama, cara, é que mudou para os Estados Unidos, passa um ano, ele vai olhar o banheiro dele, tá rachado os azulejos, e ele fala, meu Deus, mas eu nunca vi o rejunte rachar tão rápido. Existe uma diferença muito grande entre você construir a casa com drywall, depois colocar o piso em cima, do que no Brasil, que é concreto, né? Vai rachar muito menos, né? Sim. O que acontece muitas vezes em casa nova, devido à rapidez com a qual eles constroem, o que um azulejista faz às vezes? Ele vai colocar o azulejo e no mesmo dia, para não perder tempo, ele vai passar o rejunte. O que acontece? A massa do azulejo vai secar, vai contrair e vai acabar criando rachadura no seu rejunte. Essa daqui, pelo jeito, já fizeram mais uma vez o rejunte, mas é um dos maiores motivos pelo qual casa nova tem rachadura, principalmente nas esquinas. A casa está cedendo ainda, a casa ainda está mexendo, né? Até ficar no lugar, não é isso? No Brasil, nós chamamos isso na engenharia, na arquitetura, de recalque da estrutura, quando a estrutura ainda está assentando no chão. Do primeiro ano ao quinto ano, a casa sempre vai estar assentando. E ela não assenta toda de uma vez por igual. Ela assenta uma esquina, depois a outra. Então existem algumas rachaduras que são normais. Inclusive ali, né, Rafael? Por exemplo, no teto, na junção do drywall com ceiling, muitas dessas casas racham também devido a isso que você está falando, né, cara? Sim, também. E depois a gente pode dar uma olhada do lado de fora da casa e ver se existem algumas nas extremidades da janela do lado de fora. Isso não é só o recalque da estrutura. Muitas vezes é devido à dilatação dos diferentes materiais de construção, que eles dilatam, contraem, expandem de maneira diferente, o que vai ocasionar essas rachaduras também. Mas isso é normal, né, cara, esse tipo de manutenção? Normal. Uma vez por ano, geralmente na época mais seca do ano, aqui na Flórida, janeiro, fevereiro, pega um tubo de rejunte, sai pela sua casa inteira e vai rejuntando tudo, que você vai evitar muitos problemas. Agora vamos lá você estava falando na questão do sanitário, né, cara? O sanitário. Coisa muito simples de se fazer. Pega no teu sanitário, abraça ele mesmo e chacoalha. Ó, esse aqui tá bem firme. Se você tem um que tá chacoalhando, aqui embaixo dele ele vai uma cera, que é para poder vedar ele quando você encaixa. Se toda vez que você sentar nele ou apoiar ele começar a balançar, ele vai criar um estresse no cano aqui, onde ele pode arrebentar, ou ele pode começar a sair água por aqui por causa dessa cera que não vai mais estar vedando, porque ela é feita para você encaixar uma vez só. Tá, e se isso acontecer, o que é o certo de fazer, cara? Tirar a privada, trocar o anel de cera e colocar um novo. Entendi. E encaixar de uma vez. Se você tirar, já acabou. Isso já não é recomendado a pessoa mesmo fazer, ela tem que contratar alguém, não, né? É melhor sim. Você acha que vai custar o quê para o cara fazer isso? Geralmente é $150 a pessoa. A pessoa basicamente está cobrando a visita dela. Aqui, isso é comum acontecer em casas novas ou casas um pouco mais usadas? Também é comum acontecer em casa nova, mas casa usada, lógico que a pessoa senta, levanta, vai criar uma folga devido ao desgaste natural. Entendi. Tá? Outra coisa muito importante, se você comprar uma casa usada, tira a tampa. E olha aqui dentro, tá vendo esses 3 parafusos? Ele tem um anel de borracha. Esse anel de borracha, ele com o tempo ele resseca. A água da Flórida não é uma água de montanha, é uma água de pântano, ela é muito ácida. Ela come essas borrachas em volta do parafuso, cheia de minerais. Muita gente vai e compra, eu comprei só as borrachas do parafuso. Não, quando você for trocar, você troca o kit inteiro, custa em média $15 a $20 por um kit bom, e você troca tudo. Não tenta economizar, não paguei $5 aqui, troca tudo, que você vai evitar uma série de problemas. Rafael tá ali procurando defeito na casa nova aqui. Com certeza vai encontrar, né, Rafael? Sempre tem. Toda casa tem defeito até que se prove o contrário. Esse é o lema do inspetor. Mas duas coisinhas aqui bacanas da gente ver. Em cima da gente aqui a gente tem uma calha. Normalmente as construtoras não entregam a casa com calha. Ela vai vir só com isso aqui. Como é que é o nome disso aqui, Rafael?
chama soffit. Isso é pro sótão respirar, para tirar o calor do sótão. Mas isso traz um pouquinho a água também um pouco para cá, mas o efeito dela não é livrar a água de escorrer nas paredes, né? Não. A calha é um negócio que eu aconselharia colocar numa casa, né, Rafael? A calha não é só importante de manter a água, né, um pouco longe da estrutura. Você tem que adicionar também. Esse daqui tá até ao contrário, ó. Vocês podem ver aqui que já tá até criando um pouco de erosão. Isso aqui tá ao contrário. Essa peça deveria ser assim, tá? E qual que é a importância dela? É pegar toda a água que vem do downspout, isso aqui em inglês chama downspout, e jogar a água para longe da estrutura. Até porque essas casas aqui tem um dreno, não tem, cara, entre uma casa e outra? Normalmente eles colocam um French drain, né, um invertido. Mas a importância disso é manter a água o mais longe possível da fundação, porque aí você vai evitar aquela contração e expansão do solo, que é constante, principalmente na época do verão. E chove todo dia. E pra você ver, essas casas são feitas assim, ó. Daqui a pouco a gente vai numa, mas pra você ter uma noção, não tem sapata. Isso é um radier. E por ser o radier, essa casa dança um pouco aqui também em cima dessa terra, né, Rafael? Sem dúvida, ela vai recalcar mais. Agora, uma coisa que o Rafael tava chamando a atenção, olha, essa casa é nova. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ver se vocês conseguem ver. Tá vendo isso? Fala um pouquinho pro pessoal aí sobre isso, Rafael. Isso é aquilo que eu tava falando. Ela é uma rachadura de expansão e contração. Por que ela acontece? Debaixo do estuco, ela muitas vezes vai uma malha metálica. Essa casa é de bloco, então o estuco vai direto aqui. Mas pelo fato de você ter abertura, o vinil, o concreto, o estuco, tudo vai dilatar e contrair de uma forma diferente. Então você sempre vai encontrar essas rachaduras. O que a casa não está condenada, isso é normal, né? Não, isso é normal, é recalque da estrutura que causa esses cracks e também a expansão e contração dos diferentes materiais. Quando que é perigoso isso, Rafael? Quando você vê uma em forma de escada, que ela vai assim, ó, ela vai acompanhando o desenho do bloco. Aí é perigoso. Aí ela já é um sinal de que a estrutura ela tá recalcando mais do que deveria. Mas se for uma rachadura bem fina, ela ainda pode ser atribuída à contração e dilatação. Quando você tem uma abertura maior de 1/8 de inch, aí realmente a gente recomenda chamar um engenheiro ou um arquiteto. Que aí já é dano estrutural. Do solo. Pode ser um dano estrutural, pode ser um sinkhole. Aqui na Flórida é muito comum um sinkhole. Entendi. Então o engenheiro ele vai vir, ele vai fazer as perfurações necessárias. Compactação do solo. Compactação do solo, vai ver se tem alguma bolha de ar ou alguma água que está acumulando nessa região que está causando essas rachaduras. Entendi. Essa daqui é normal. Isso é simples de fazer a manutenção disso, né, cara? Muito simples. Você vai comprar um rejunte de maçonaria, aqui nos Estados Unidos chama caulking, mas é um apropriado para estuco, que é reboque. Você vai passar com o dedo mesmo. Por que com o dedo? Para você realmente poder espremer. O intuito aqui, logicamente, não é estrutural, é você vedar para evitar a intrusão de água dentro da estrutura que pode causar danos posteriores. Legal, muito bom. E aí depois, normalmente aqui você dá um endereço e encontra-se a tinta já dessa casa. E é o que o Rafael tá falando, essas rachaduras normalmente são perto das janelas. Você vai ver que a maioria das janelas, até aqui, ó, você tem uma pequena rachadurinha. A casa nova, acabou de ser construída. Olha só, bacana pra caramba. Rafael, uma das outras perguntas das pessoas é, cara, esse telhado não é como o telhado do Brasil, né? Nesse caso aqui é o tal do shingle, que seria como se fosse uma lixa, né, cara? É uma manta asfáltica. É uma manta asfáltica. É uma manta asfáltica e eles colocam uns grânulos, né, como se fosse uma areia sintética para poder proteger contra os raios UV e UVB do sol, UVA e UVB. E isso dura um bom tempo, né, cara? Dizem que dura 20 anos, né, um telhado? Geralmente é de 20 a 25 anos um telhado, mas tudo depende do furacão. Se vier um furacão, não tem mais limite de idade. Tá? E o que tem? Tem muita manutenção para fazer no telhado ou não? O telhado sempre tem manutenção, sempre tem. Eu aconselho, logicamente, se você tiver condições físicas, né, suba no seu telhado e faça uma inspeção, principalmente depois de algum evento de furacão ou ventos fortes, chuva forte. Dá uma olhada no seu telhado, vê se você está com todos os shingles, né, completos.
Porque uma vez que arranca um, quase que como um efeito dominó, começa a arrancar vários. Sim, e aí começa o problema, porque começa a filtrar água, né? Um ponto fraco que muita casa tem, essa casa ela é bem moderna, dá pra você ver uma casa nova, mas as casas mais antigas, bem ali na junção da edificação com o telhado, dá pra você ver ali, Pablo? Dá sim. De metal? Sim. Aquilo chama flashing. Tem muitas casas, principalmente as antigas, década de 80, década de 90, aqui nos Estados Unidos, que aquilo era praticamente colada no telhado. Então, justamente pela dilatação, contração dos diferentes materiais, você ia ver rachaduras. E aí começava a água a entrar ali, quando você vai ver, já é tarde, tem que trocar todo o segundo andar, a madeira do segundo andar, que é o plywood. E se você não quiser subir em cima do telhado, você paga um inspetor. Vou colocar as informações, não estou fazendo jabá pro Rafael não, eu que chamei ele aqui para dar informações legais para vocês. Mas como o cara tem uma empresa de inspeção, você pode contratar uma empresa para fazer essa inspeção para você, que vai custar o quê aí numa casa de 4 quartos, Rafael? Uma casa de 4 quartos, se for uma inspeção completa, mais ou menos de 250 a 300 dólares. É muito barato, pelo risco, né? 2 andares. E você recebe um report, né, cara? Sim, eu emito um report, né, um relatório completo da casa. Uma inspeção completa entre 250 a 300 dólares. São manutenções simples. Eu acho que, fora do que o que nós conversamos aqui, é melhor contratar um profissional para poder fazer uma inspeção e ver o que a casa precisa, né, Rafael? Claro. Né, fora do que nós falamos. O que nós falamos aqui, talvez esquecemos alguma coisinha ou outra, mas normalmente essas são as manutenções mais básicas, né? Vai te livrar de muitos problemas. Sim. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, você como engenheiro no Brasil e quem trabalha com construção aqui, levantou-se agora, né, eu fiz um vídeo até falando sobre o processo construtivo aqui, e o pessoal, casa de papelão, essas casas são descartáveis. Aí eu fui mostrar uma casa de 1850 que está em pé até hoje, e mostrei também uma casa de 1930, que também está em pé. E olha que é toda madeira, nem radier não tinha. Cara, na sua opinião, essas casas são tão descartáveis assim, as americanas, cara? Elas são mais fracas, mas em contrapartida, a insulação delas é bem melhor. E elas são mais fracas, mas se tiver água, se tiver qualquer water intrusion, né, qualquer penetração de água na estrutura, principalmente se não for aquele plywood, aquela madeira verdadeira, que se for aquele aglomerado de madeira, que aqui a gente chama de OSB. Qual que é a madeira que usam aqui, que o pessoal está dizendo que isso é pinho? Tudo aqui é pinho. Pinho é porque a formiga, né, o cupinho, termites, ele não gosta do pinho. Então ele não vai comer o pinho. Por isso que todo mundo usa o pinho. Mas mesmo assim ainda é tratada a madeira. Ela ainda é tratada, pressurizada, né? Ela é feita sob pressão e eles ainda usam alguns agentes químicos para deixar ela mais... Quer ver? Tem um exemplo ali. Vamos lá. É fácil de você identificar uma madeira tratada e uma madeira não tratada. A madeira tratada, ela tem essa coloração esverdeada por causa dos produtos químicos que eles usam. E eles fazem quase que uma injeção desses produtos químicos, porque é sob pressão, para o produto poder penetrar na madeira. Então você pode ver, ó, essa daqui, como vai ficar exposta mais aos elementos... Né, ela é toda tratada, né? Toda tratada. Essa madeira daqui de cima, que não vai, teoricamente, não era para receber nenhuma água, né, ela não é tratada. Você pode ver que a coloração dela é natural. Você diria então que essas casas americanas têm mais tecnologia do que a casa brasileira, não é isso? Né? É um pouco mais moderna, né? Mais frágil, porque você tem uma construção de mistura de concreto com madeira. Né? O piso é feito nesse negócio que a gente chama de radier, onde o Rafael está em cima dele, ó, que não é sapata, né? É uma chapa de concreto aí que eles misturam ferro com ela. Concreto armado. Um concreto armado. Então você diria, Rafael, que a construção dessas casas pode durar muito tempo também, né, cara? Sim, claro que dura. Só precisa de manutenção. Tudo é manutenção. Imagina a sua casa como um carro. O carro você troca pneu, põe gasolina, troca óleo. A sua casa também precisa de manutenção. Ela é uma estrutura mais resistente, mas você tem que ficar atento à entrada de água em qualquer lugar. Você tem que estar sempre rejuntando qualquer rachadura que você achar. Isso aqui são townhomes, pessoal. O pessoal está construindo casas geminadas aqui, ó. Aí eu entrei aqui só para mostrar para vocês. Você já usou a garantia estrutural de alguma construtora, Rafael? Já tem muita gente que me contrata. Depois de um ano, a maioria das casas vencem uma série de garantias. De itens. Então muita gente me contrata 2 semanas antes de vencer a garantia para fazer uma inspeção na casa
e emitir um relatório onde com isso eles podem ir na construtora e fazer uma reclamação de algum item que esteja coberto na garantia. Esse é o bloco que o pessoal usa, pessoal. Galera, muito obrigado. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, eu vou incomodar o Rafael de novo. Sei lá, a gente pode esmiuçar mais o processo construtivo aqui, mas eu queria bater um papo com vocês, chamando um profissional que entende muito do assunto, para te ensinar um pouquinho sobre manutenção das casas, como é que funciona tudo isso. E como eu falei, né? Se você está dizendo que é casa de papelão, não é não, porque o pessoal usa essas casas há 100, 150 anos, um processo construtivo muito parecido. Só é mais frágil do que concreto e tijolo, como é feito no Brasil. Mas também a manutenção é bem mais simples, né, cara? Manutenção é a chave para preservar. Porque no concreto é um terror, né, cara? O concreto, Sim. você vai tirar um cano ali, você tem que quebrar tudo, arrebentar com tudo, fazer pó. Aqui corta o drywall, coloca o que você tem de colocar, textura. Uma massinha e pronto. Valeu, Rafael. Obrigadão, cara. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.